Glórias a ti, Senhor. Aleluia. O Senhor é bom, amém? O Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Louvado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Aleluia. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Lá no versículo 40. 1 Samuel 17, versículo 40. A palavra de Deus, ela nos fala aqui sobre Davi. Quando Davi ele tinha decidido enfrentar o gigante Golias. Ele havia decidido enfrentar aquele que estava afrontando o exército do Deus vivo. E quando Davi está se preparando para atacar o gigante, para enfrentar o gigante, para lutar contra o gigante, no versículo 40 do capítulo 17 de 1 Samuel, ele fala assim: em seguida, Davi pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Quando a gente lê esse versículo, é interessante que ele vai lutar contra Davi e ele pega 5 pedras. Ele poderia ter pego uma só, ele poderia ter pego 2, mas ele pega 5 pedras. Davi estava tão confiante na sua vitória que no versículo 45, nesse mesmo capítulo, ele chega para o gigante e fala o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então nós vemos aqui Davi pegando 5 pedras, guardando essas 5 pedras na sua bolsa, e indo até o gigante Golias e dizendo para ele que Golias estava vindo na sua própria força, mas Davi estava indo contra Golias na força do Deus vivo, na força daquele que nos guarda, na força daquele que está sempre trabalhando ao nosso favor. E eu quero falar hoje sobre essas 5 pedras. Um dos significados dessas 5 pedras. Existem alguns problemas que eles aparecem na nossa vida de repente. São problemas que nós não estamos esperando. E ele aparece na nossa vida de repente. Do nada, nós temos um problema diante de nós. É uma doença, é um acidente, é uma falta de emprego, é uma escolha errada e a gente se endivida, fica com dívidas. É um problema dentro da nossa casa. Ou seja, o problema ele sempre aparece de uma forma de repente, ele surge repentinamente.
E às vezes o problema parece ser muito grande. E ele às vezes nos aterroriza, ele nos põe medo. Quando o gigante Golias estava afrontando o exército de Israel, você vê um único gigante, uma única pessoa, estava afrontando um exército de quase 600 mil homens. E o exército de Israel estava com medo do gigante. Então tem problemas que às vezes parece para nós que ele é um grande gigante, que nós não vamos conseguir. Mas nós precisamos ter a atitude que Davi teve, de ir contra o gigante, em nome daquele que tudo pode, em nome daquele que guerreia por nós, em nome daquele que coloca a sua mão sobre nós e fala: pode ficar tranquilo, porque essa batalha eu vou lutar por você. Sabe, nós temos que confiar em Deus e colocar a nossa vida diante de Deus de uma forma que Ele lute as nossas lutas, de uma forma que Ele guerreie as nossas batalhas e que Ele nos dê a vitória, permitindo que Deus controle a nossa vida. Nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos ser verdadeiramente crentes. Aquele crente que verdadeiramente coloca a sua vida na mão de Deus e fala: Senhor, se o Senhor não for na minha frente, eu não vou. Aquele crente que sai de casa de manhã cedo e fala: Espírito Santo, vem comigo. Deus, vai adiante de mim. Porque se o Senhor não for, eu não vou. Nós precisamos colocar Deus diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos problemas. Muitas vezes nós estamos passando por problemas e nós procuramos pessoas para resolver os nossos problemas, ao invés de colocar o nosso joelho no chão e procurar a Deus. A gente vai procurar pessoas, a gente vai procurar aquele que possa... Ah, será que fulano tem? Será que ciclano tem? Será que fulano pode? Será que ciclano... Não! Deus pode! Quando a gente ora a Deus, Deus levanta pessoas para nos ajudar. Se a nossa fé está firmada no Senhor, quando a gente ora a Deus, Deus levanta pessoas que nos ajudam. Mas eu quero falar hoje sobre as 5 pedras. As 5 pedras que Davi colocou na sua bolsa. A primeira pedra é a pedra do reconhecimento. Deus é mais poderoso que qualquer um dos nossos problemas ou temores. Nós precisamos reconhecer que o nosso Deus é mais poderoso, é maior. O nosso Deus é melhor do que todos os nossos problemas. Não existe problema na nossa vida que seja maior do que Deus. Não existe problema na nossa vida que seja mais poderoso do que Deus. Deus, ele é mais poderoso e é mais grandioso do que todos os nossos problemas. Nós precisamos reconhecer isso. Então essa é a primeira pedra que nós precisamos colocar na nossa bolsa quando nós vamos enfrentar os nossos problemas, quando nós vamos enfrentar o nosso dia a dia. Essa é a primeira pedra que nós precisamos colocar na nossa bolsa. De acordo com que nós nos tornamos mais íntimos de Deus, através da oração, da meditação na sua palavra, do jejum, a nossa coragem é fortalecida. Deus se torna a nossa rocha. Suas promessas passam a ser o nosso escudo. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus e reconhecemos que Deus é poderoso, que Deus é nosso Pai, que Deus é maravilhoso, Ele se torna a nossa rocha. E as promessas de Deus
se tornam o nosso escudo. A segunda pedra é a pedra do relacionamento. Sabe, Deus prova o seu amor por nós quando ele nos aceitou em sua família, apesar de sermos pecadores. Deus entregou Jesus para morrer por nós quando a gente estava pecando, não foi depois que a gente se arrependeu, não. Enquanto nós somos pecadores, Deus lhe entrega Jesus para morrer pelos nossos pecados, para derramar o seu sangue por nós. O sacrifício de Jesus na cruz nos tornou co-herdeiros de Deus. Por isso, Jesus é nosso pastor e nos sustenta na palma da sua mão. Nós precisamos cultivar relacionamento com Deus. Na nossa oração, nós precisamos conversar com Deus. No nosso jejum, nós precisamos nos consagrar a Deus. No nosso dia a dia, nós precisamos estar constantemente diante de Deus, tendo relacionamento com Deus. Através desse relacionamento que nós temos com Deus, Deus ele envia o seu Santo Espírito para habitar no nosso coração. E nós passamos a ser muito especiais para Deus. Então a primeira pedra é o reconhecimento e a segunda pedra é o relacionamento. A terceira pedra é a pedra da lembrança. Nós precisamos olhar para o nosso passado, não para reviver aquilo que já passou, não para ter mágoa, não para ter rancor. Nós precisamos olhar para o nosso passado para lembrar das maravilhas que Deus fez por nós. Lembrar de tudo aquilo que Deus já fez por nós, dos livramentos que Deus já nos deu, das coisas maravilhosas que Ele já fez na nossa vida, das diversas vezes que Ele nos sustentou, que Ele resolveu os nossos problemas, que Ele mandou o nosso sustento. Então a terceira pedra é a pedra da lembrança. A palavra de Deus ela diz que nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Todas as vezes que nós lembramos o que Deus fez por nós, a nossa esperança em Deus ela cresce. Mesmo que nós tenhamos passado por situações difíceis no nosso passado, mas Deus sempre esteve no controle. Deus sempre esteve e sempre estará e sempre está no controle de todas as coisas. A quarta pedra é a pedra da recusa. Nós precisamos recusar. Nós não podemos aceitar ser intimidado pelos nossos problemas. Os nossos problemas não podem nos intimidar. O nosso problema não pode nos acuar, nos deixar na parede. Você não vai conseguir, não. Nós temos que nos negar a ser intimidados pelos nossos inimigos. Os problemas que nós temos não podem nos colocar medo, porque Deus é maior que todos os nossos problemas. Deus ele é maior do que tudo que nós podemos passar. Os nossos problemas, as tempestades da nossa vida, os nossos inimigos, as pessoas que se colocam diante de nós para nos ofender, para nos atacar, para nos injuriar, elas não podem nos intimidar. Não podem nos intimidar. Sabe, nós temos que nos recusar a aceitar a intimidação, o medo, a afronta do inimigo. Davi não aceitou a intimidação do gigante. Davi não olhou para o tamanho do gigante. Davi não ficou com medo do gigante, porque ele sabia, ele tinha certeza, através do reconhecimento de que Deus pode todas as coisas,
através do relacionamento que Davi tinha com Deus, através das lembranças que Deus já tinha feito na sua vida, quando ele matou o urso, matou o leão, cuidando das ovelhas do seu pai. Davi se recusou a aceitar a intimidação do gigante. Então nós temos a primeira pedra, que é o reconhecimento, a segunda pedra, que é o relacionamento, a terceira pedra, que é a lembrança das maravilhas que Deus fez por nós no passado, e a quarta pedra, a recusa, nos recusar a permitir que o problema nos afronte. A quinta pedra, e é a mais importante delas, é a pedra da confiança. Nós precisamos confiar em Deus de uma forma incondicional. Nós precisamos confiar em Deus de um jeito que nada vai tirar a nossa certeza de que Deus está trabalhando por nós. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar que Deus é todo-poderoso e Ele está do nosso lado. Nós temos que ter a certeza de que Deus vai nos dar a vitória, seja lá o problema que nós estamos passando. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma falta de emprego, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema dentro de casa. Nós temos que ter a certeza de que Deus vai nos dar a vitória, de que Deus é conosco todo o tempo, de que Deus vai nos dar a vitória, a nossa fé em que Deus é totalmente poderoso, glorioso, majestoso, o Rei dos Reis, aquele que não vai nos deixar passar por coisas que nós não vamos vencer. Deus vai nos fazer vencer em todos os nossos desafios. Nada ou ninguém pode vencer Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos pegar essas 5 pedras, de Deus, e carregá-las sempre na nossa bolsa, carregá-las sempre conosco, sabe? Naquela bolsa que nós colocamos a nossa fé, naquela bolsa que nós colocamos o nosso amor por Deus, naquela bolsa que nós colocamos a nossa vida espiritual. Ali dentro tem que estar essas 5 pedras. A pedra do reconhecimento, reconhecendo que Deus é todo-poderoso. A pedra do relacionamento, reconhecendo que nós precisamos ter relacionamento com Deus através da oração, do jejum, da consagração, da adoração, do louvor. A pedra da lembrança, lembrando aquilo que Deus fez por nós no nosso passado, as maravilhas que Deus já fez por nós. A pedra da recusa, nos recusando de toda forma a aceitar que o problema, o inimigo, nos coloque medo, nos afronte. E a pedra da confiança, demonstrando a Deus a nossa confiança total nele, incondicional, o nosso amor por ele, a nossa dedicação a Deus. Então nós precisamos, todas as vezes que nós formos enfrentar os nossos problemas, todos os dias, nós precisamos pegar essas 5 pedras e colocá-las na nossa bolsa. E quando nós sairmos para a rua, quando nós sairmos para o trabalho, quando nós formos para a entrevista de emprego, quando nós formos resolver algum problema, para a consulta médica, seja lá o que for, nós vamos pegar a nossa bolsa com as nossas 5 pedras e vamos diante de Deus falando: Senhor,
O Senhor é o meu escudo, a minha fortaleza. O Senhor é aquele que me sustenta. O Senhor é aquele que me dá a vitória. O Senhor é aquele que já me deu a cura. O Senhor é aquele que me dá os recursos para eu viver. E assim nós teremos uma vida abundante. Dessa forma nós teremos uma vida tranquila, uma vida de paz. Uma vida de vitória em Deus, colocando a nossa vida diante dele e declarando constantemente: Senhor, eu confio em ti. Que essa palavra venha trazer um ensinamento, um entendimento, venha trazer uma confiança, uma fé sobrenatural no seu coração, na nossa alma, no nosso espírito, e que a gente possa fazer com que o nosso entendimento capte, guarde essa palavra, para que a gente possa constantemente estar pegando essas 5 pedras e carregando conosco aonde quer que a gente vá. Da mesma forma como Davi fez para enfrentar o gigante, nós vamos fazer para enfrentar os problemas do nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, sobre cada um de nós. Aonde quer que a gente vá, por onde quer que a gente passe, que as bênçãos do Senhor nos persigam, nos acompanhem, que as maravilhas e os sinais do Senhor estejam atrás de nós, nos acompanhando aonde quer que a gente vá, e que a gente seja uma bênção, que a gente faça a diferença por onde quer que a gente passe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, bate palma. Agradece o Senhor por essa palavra, em nome de Jesus. Que seja uma palavra maravilhosa e que ela venha trazer fé ao nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso. Obrigado, meu Pai, porque nós podemos estar contigo, meu Deus, como família, reunidos como família. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele, Senhor, que nos dá a vitória. O Senhor é aquele que nos sustenta e nos mantém de pé. Aquele que nos restaura a força, aquele que nos restaura, Senhor, a paz no nosso coração. Obrigado, meu Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Oh, Senhor, o Senhor é maravilhoso, Pai, o Senhor é lindo. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder nos ajudar, assine o canal. Pega essa palavra e envie para todas as pessoas que você conhece, para seus contatos, nas suas redes sociais. Nos ajude a levar a palavra de Deus a muitos lugares, a muitas pessoas. Em nome de Jesus, seja um missionário de Deus. Seja você uma bênção. Aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, seja uma bênção de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada. Abreijos para você e até o próximo vídeo.